Bom, muito bem, muita gente nem percebe, mas a arte está cada vez mais presente nas ruas da cidade de São Paulo. Veja só. Paisagens verdes da metrópole espalhadas pela cidade cinza. O coletivo de artes visuais Garapa deslocou para o centro de São Paulo, lugares que fogem da imagem habitual da cidade, mas que estão dentro dela. Nós estamos na Praça Marechal Deodoro e essa foto aqui foi tirada em Engenheiro Macilac. Sabe qual a distância que separa esses dois pontos? 31 quilômetros, em linha reta. Essas fotografias foram impressas em tamanho grande e coladas em paredes do centro da cidade, um pouco para criar esse choque visual assim de uma paisagem no meio do concreto da cidade. Melhorou um pouquinho a paisagem? Melhorou bastante. Melhor que grafite. As imagens foram colocadas em novembro e já estão se desintegrando. A pé ou de bicicleta, em um trecho de mais ou menos 2 quilômetros, dá para conhecer todos os lugares. Este lindo cenário embaixo do Minhocão é no bairro de Parelheiros, na zona sul da cidade. Eu achei muito interessante, é uma coisa muito linda. As pessoas podiam se inspirar nessa paisagem aí para deixar a cidade mais limpa, né? Realmente, porque essa paisagem representa a natureza, né? Ainda no centro, outra intervenção artística, o Beco do Pinto, que fica ao lado do solar da Marquesa de Santos. Foi nessa escadaria histórica que a artista Laura Vinci instalou jatos de vapor de água. O rio Tamanduateí batia aqui quase que na beira do beco, né? Então é como se eu quisesse levantar um pouco esse rio, trazer com que ele subisse aqui em estado de vapor e passasse pelo beco. O legal desse lugar é que justamente tem um público completamente eclético, né? Um público que não é o público especializado do museu ou da galeria, tá na rua, né? Ouvi, inclusive, que teve gente que achou que estava pegando fogo, chamou bombeiro. Porque é um trabalho que ele depende muito da situação, do tempo externo. Mais úmido, mais bruma ele fica. E, de fato, nesse dia, a bruma estava indo para a rua e acharam que estava pegando fogo. Achei muito bom. Na zona sul da cidade, uma obra do artista Eduardo Zurur. 30 toneladas de material reciclável formam um labirinto. Enquanto você caminha por este labirinto tentando encontrar uma saída, dá para pensar, dá para refletir na quantidade de lixo que a população produz todos os anos, que você produz todos os anos. Será que é isso que o artista quis dizer pra gente? Muito bem, o artista em questão, o Eduardo Zurur, está aqui do meu lado. O Eduardo, eu queria trazer você há muito tempo para o Metrópolis, Eduardo, porque sempre chamou a atenção o tipo de atividade que você faz. É incrível. Agora, como é que você responde à pergunta da Adriana Couto? Eu acho que o labirinto levanta a questão do lixo que nós produzimos todos os dias. Acho que um ano seria muito para um labirinto desse tamanho. Né? Mas a ideia é convidar o público a entrar na obra. Eu quero que o público participe do jogo das artes visuais. Então ele entra, ele se perde nessas paredes de resíduos sólidos e busca uma saída. Simbólico, né, para a nossa sociedade. O que vai acontecer com o lixo que a gente produz? Então o labirinto vem propor esse jogo para o espectador, que ele entre... Você sempre pensa nisso, Eduardo, quando você pensa nas suas obras? Você sempre pensa no que ela pode despertar nas pessoas? Sempre tem essa intenção? Sempre. Eu sempre penso no próximo. Acho que o artista tem que comunicar e tem que ter uma mensagem para o próximo. Senão a obra ela não atende à necessidade das artes. Eu estava fazendo um levantamento das suas intervenções, vamos chamar de intervenções, sei lá, arte pública também faz sentido, né? Sim, eu acho ambos os sim. termos. Mas você tem a ver com intervenções, porque, por exemplo, eu queria que vocês botassem a imagem das garrafas PET dentro do Rio Tietê. Olha isso daí. Isso daí é muito impressionante porque me parece uma ideia imediata. Você olha as garrafas e você pensa na poluição do rio, não é? É impactante. De cara é isso. Só que essas garrafas são gigantescas, né? São gigantes. Elas tinham 10 metros de comprimento. Na verdade, essa obra é um desdobramento dos caiaques, que foi uma intervenção que eu fiz antes no Rio Pinheiros. Temos aí os caiaques, eu não sabia que era anterior. Que eu fiquei impressionado com a quantidade de resíduos que você tinha na superfície da água e eu resolvi dar continuidade nessa questão dos nossos rios metropolitanos, como eles são tratados, né, como eles são inertes, como são áreas mortas da cidade. Então essas obras vêm reativar esses espaços. As PETs eram uma reativação visual do maior rio da nossa cidade. É curioso, olha, os caiaques, coloquem os caiaques, vamos lá. Os caiaques, que é uma obra anterior, como você diz,
tem uma coisa muito interessante, porque na outra Marginal, né? Na Marginal, né? Marginal Pinheiros, Marginal que é um Pinheiros. rio menor, as pessoas confundem. É o lado mais chique da cidade também, né? Ali, olha ali, que interessante. Eu gosto muito disso daí, porque nesses caiaques tinham, na verdade, manequins, não é isso? Eram manequins Olha de só. plástico Agora, isso não é pequenininho, não. Isso é o tamanho natural, né? Ou não? natural. Eram E olha, caiaques. isso me chama a atenção. No final das contas, Essa transformação. o lixo juntou todos os caiaques no A mesmo... obra é completada pelos habitantes da cidade. Eu acho que aí ela cumpriu o objetivo. Agora, o interessante das PETs é que teve uma ação educativa com 3.000 crianças dentro do rio. Então, você mudava a perspectiva de olhar desse público e todo esse material que produziu essas esculturas gigantes foi processado e fizemos 3.000 mochilas. Desenhadas pelo Jun Nakal, Pelo não é Jun isso? Nakal, exatamente. Ótima ideia. Ou seja, as garrafas se transformaram em mochilas. É um resíduo zero, assim. Você dá resíduo zero. uma finalização adequada para um projeto que faz um comentário sobre lixo, sobre descuido. Olha, é o que eu te falei, as mensagens são muito, muito claras, né? E isso é muito interessante. Como é que você vê o impacto junto às pessoas? Como é que as pessoas reagem, que você sabe, assim, pô, elas viram e entenderam perfeitamente, em geral, é assim que acontece? Você surpreende no cotidiano das pessoas, então você pega todo mundo de surpresa. Podem Então, colocar. as vamos colocar as linguagens, bicicletas. Olha isso. as respostas são as mais diferentes possíveis. Isso que é interessante, porque é um projeto, são obras democráticas, você atinge todo mundo, então as respostas vêm de todas as camadas, faixas etárias, crianças. Eduardo, isso daí está mais atual do que nunca, porque essas bicicletas estão projetadas sobre a Avenida Paulista, e a Avenida Paulista foi palco de uma tragédia Pois é, essa semana, né, exatamente. da morte de uma ciclista. Não é a primeira vez que isso acontece, e essas bicicletas parecem que estão ocupando o único lugar que elas podem ocupar na avenida, que é sobre ela, No espaço aéreo No da espaço aéreo da avenida. Exato. Quer comentário mais impressionante do que esse, né, sobre É uma atual. situação tão urbana? E, ao mesmo tempo, as pessoas olhavam para cima e viam as bicicletas, o que é uma coisa lúdica também, A engraçada. ideia é essa, né? é fazer o público olhar para cima, mudar a perspectiva. Acho que o artista ele vê a mesma coisa de outra forma. Aham. E eu quero passar essa provocação e tirar as pessoas da anestesia do dia a dia na cidade. Que tipo de formação você tem? Você estudou arte? O que você Eu fez? tenho uma lá? formação acadêmica, eu me formei em artes plásticas e trabalho com pintura até hoje. Eu tenho 20 anos de pintura praticamente. Legal. E eu resolvi mudar as ferramentas. Então, a plataforma bidimensional, hoje é a cidade. A cidade é o laboratório de pesquisa, é o suporte onde eu desenvolvo as ideias. Olha, tem uma imagem que a gente rolou de rir na redação. É uma imagem do Borba Gato com o seu colete salva-vidas. Vejam só. Olha que beleza. Um Borba Gato, para quem não é de São Paulo, é uma imagem, né? É a cara da cidade. É o nosso né? Cristo É Redentor. o nosso é o Cristo Redentor, bem colocado. Você fez isso com essa escultura conhecida da cidade e também com outras esculturas da cidade. Mais 15 esculturas, não foi isso? Eram 25, 25, olha a outra. simultâneas. Veja você. Ou seja, esse daí é um comentário, posso fazer uma interpretação? Claro. A cidade vive inundada, olha aí. Ó. A cidade vive inundada. Os elementos, as esculturas precisam de algum tipo de proteção para boiar Sim. na água que invade a cidade. Mas principalmente era resgatar a memória do espectador em relação ao patrimônio histórico e em relação a ele mesmo. O espectador poderia tirar esse colete e vestir. Essa era a provocação. Essa era a crítica de quando você veste Ó, em um frente ao monumento. MASP, não é isso? Museu de Arte de São Paulo, Museu do Ipiranga. Você teve um trabalho para colocar tudo isso aí, hein? Muito bem. Um trabalho e uma aula de história no Também, DPH. né? Também, né? Olha, tem um outro momento que eu queria que vocês colocassem, deve ter uma história muito boa, que é a famosa âncora, que você foi lá, uma intervenção não autorizada, disse de passagem, o que também é interessante, no Monumento às Bandeiras, ali no Parque do Ibirapuera. Ali Empurra, como chama o empurra, como é conhecido normalmente, e ali tem uma âncora. Sim. O que me chama a atenção é que, aparentemente, a âncora caiu muito bem no monumento. Acho que era o elemento que faltava. Você tem um barco que não sai do lugar e que representa o desenvolvimento da cidade. Então, o artista vai e instala uma âncora preta. Agora, o melhor dessa história é que eu quis tirar a âncora. E a polícia não deixou. Falou, se você tocar nessa âncora, você vai preso. Eu perguntei por quê? Porque isso é patrimônio histórico da cidade. As pessoas podem ver esse vídeo no meu site. E você contribuiu para o patrimônio histórico da cidade. Então, acho que o interessante da intervenção urbana é que você rompe as fronteiras institucionais. Você sai do museu, você sai da galeria e vai até onde o público está. E isso gera desdobramentos que nem o artista, que é o próprio criador da obra, espera. Uhum. O que você está pensando agora, Eduardo, em fazer? Assim, tem alguma intervenção aí a caminho? Autorizada, não autorizada?
É autorizada, mas é surpresa. Eu não vou contar, senão perde a graça. Acho que o público hoje pode visitar o Labirinto no Vila Lobos. E estamos Tem outros parques também, não tem? Exato. Parque da Juventude e no Parque Ecológico do Tietê. Isso, Parque Ecológico do Tietê nós montamos esse final de semana. E na Juventude já está montado, o público pode visitar. E o trabalho de pintura, quando é que você vai expor? Já expôs, certamente? Quando é que você pensa em expor novamente? São duas propostas opostas quase, né? Sim, mas eu vejo o mundo muito com pintura. Eu acredito que a âncora, por exemplo, é um elemento pictórico que estava faltando no Brecheret. E caiu muito bem na imagem, na fotografia, né? Verdade. Agora, eu estava com uma exposição até ontem, na Galeria Baró, que tinha trabalho de aquarela, e tinham as boias que ocuparam o espelho d'água do Congresso Nacional. Isso não era autorizado? Isso, com certeza não. O Congresso é a casa do povo, né? Então, também pode intervenção urbana. E se fosse autorizado, perderia toda a força. Eu ocupei o Congresso com 200 estudantes da UNB, com boias salva-vidas, com a frase "a arte salva". Bom. E nós arremessamos essas boias no espelho d'água, foi impactante. Teve alguma interferência oficial assim a respeito ou não? Não deu tempo. O exército chegou preparado e de uma vez. Posso te perguntar que tipo de artista qual o artista que você mais admira hoje no mundo? Assim? Minhas referências são mutáveis, assim, eu não tenho uma coisa definida. Mas eu gosto muito dos artistas que confrontam e que questionam ideias já estabelecidas, inclusive pelo próprio sistema artístico. O Damien Hirst é interessante. Gosto do Takashi Murakami. Joseph Beuys é uma referência muito importante para mim. Essa relação entre arte e vida, em que você praticamente não distingue a fronteira entre o que é trabalho e entre o que é a sua própria vida em formação, assim como o trabalho que você monta. Eduardo, foi um prazer ter você aqui. Obrigado e parabéns aí, tá? Eu agradeço o convite. Tem novidades, também. você vai voltar. Tá. Se eu ver algum elemento estranho na cidade, vou saber que é seu. Ótimo. Obrigado. Olha, seguindo o Giro do Metrópolis, Bahia Fantástica, o novo disco de Rodrigo Campos. Até já. General, general, general.